Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje terei eu a honra de contar a história da meia-noite. Me lembro perfeitamente da simplicidade da minha casa em Araxá, Minas Gerais. Como eu gostava de viver ali. A casa era simples, mas cheia de gente. E você quer ver uma coisa que me alegrava demais o coração? Era quando a gente recebia ou uma carta. Naquele tempo era muito comum a carta que vinha assinada pela Laura, dizendo que o meu cunhado, o Hamilton e ela estavam chegando, lembrando que ele era meu cunhado, meu compadre, mas muito amado, muito querido, que ele elogiava a comida que eu fazia, tudo que eu fizesse para ele era o melhor. E Hamilton, meu cunhado amado, e Hamilton, eu nunca mais vou esquecer. Quem conheceu o Hamilton, quem teve esse privilégio de conviver com ele, jamais o esqueceu. Ele era uma pessoa realmente diferente. Jovem, alto, bonito, forte. Ele descendente do povo italiano. Então ele tinha assim o cabelo mais claro, os olhos claros também. A gargalhada dele. Hamilton, quando o Hamilton abria aquela gargalhada, enchia a casa. E meu compadre querido, meu cunhado amado, que bom humor, que gargalhada gostosa. Ele era o tipo de pessoa que, se tivesse problema, lógico que não tem jeito da gente não ter problema. Ele tinha problema. Mas ele não tinha o tempo ruim com ele. Por pior que fosse o problema que ele tivesse que enfrentar, ele estava sempre de bom humor. E se você também tivesse um problema, ele dava um jeito de você esquecer. Quando ele tinha qualquer problema para resolver, você nunca nem podia imaginar que tivesse problema, porque ele estava sempre sorridente. Ele prezava e preservava demais a sua família. Ele era filho carinhoso com o pai, com a mãe, né? Ele era muito carinhoso como filho. E você sabe que quando o sujeito... Olha, isso aqui eu vou passar como dica para as mulheres que estão me acompanhando na carta da meia-noite hoje. Se você quer saber como vai ser o seu marido, pergunte para os pais do seu futuro marido como é que ele é como filho. Ali você vai ter a certeza exata de com quem você está casando. Porque quando o sujeito é um bom filho, ele passa a ser um bom marido e um bom pai. Ele era assim, o Hamilton, extremamente amoroso, atencioso. Eu tive a satisfação, além dele ser meu cunhado, ele se tornou também meu compadre. E como era maravilhosa a nossa convivência. Quantas férias passadas
na minha casa em Araxá, Minas Gerais. Ele chegava com a família inteirinha. Ele vinha, ele era casado com a minha irmã Isabel, né? O Hamilton chegava com a Isabel, minha irmã, as crianças, três crianças, vinha as 3 meninas. Danado. Ele era tão bom que ele dizia assim: olha, eu sou tão bom que eu fiz 3 meninas. E fez mesmo, a Alexandra, a Raquel e a Flávia. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eles estavam hospedados na minha casa era cozinhar. Porque aqui em casa, como eu moro no interior, em Araxá, nós tínhamos 2 fogões, o a gás, né? E tinha o fogão a lenha. E ele adorava que eu fizesse alguma coisa no fogão a lenha para ele. E eu ia com gosto para fazer, porque ele sabia me valorizar, ele sabia me elogiar. Eu me sentia assim a verdadeira chefe de cozinha. Quando eu fazia alguma coisa, uma costelinha de porco, um tutu de feijão, até bolinho de chuva, ele vivia elogiando, dizendo que era o melhor. Ele era um grande apreciador dos meus pratos. E eu caprichava. Você sabe que você fica na dívida, né? Quando uma pessoa te elogia muito, você quer sempre caprichar, né? Para poder ouvir dessa pessoa os melhores elogios. Então eu ficava na dívida. Nossa, chegou o Hamilton, meu cunhado. Chegou meu compadre Hamilton. Então eu vou pro fogão a lenha. Com gosto eu ia, sabe? Eu até não gostava, eu achava muito mais prático cozinhar no fogão a gás. Mas só para fazer a diferença, porque ele dizia que o feijão feito no fogão a lenha era outro. Então eu queria receber o elogio dele. E isso eu estou demonstrando aqui, através da minha história, para que vocês entendam o tamanho do amor e do carinho que eu tinha pelo Hamilton. Ele era uma pessoa muito engraçada. Ríamos muito quando nós estávamos reunidos. Ele gostava de pegar alguém nas suas pegadinhas que só ele sabia fazer. Naquele tempo não tinha essa coisa de celular, de internet, porque hoje todo mundo sabe tudo, né? Hoje você vem com uma pegadinha e fala: ih, já vi, já me passaram pelo zap. Hoje não tem nem graça. Naquele tempo não, era difícil você descobrir uma pegadinha. O mundo era diferente, o mundo mudou. Então ele sabia cada pegadinha diferente. E eu mesmo já tendo caído uma vez, ele me pegava novamente. Eu era uma das vítimas prediletas dele. A Isabel, minha irmã, ria. Falava: Alice, ele já te pegou com essa, Alice? Eu não me importava. Eu, Alice, adorava ser vítima do Hamilton. Mas tudo acabava assim, em gargalhada, em bom humor. Ele tinha uma presença de espírito. Ele era uma pessoa marcante. O Hamilton, ele tinha um excelente cargo, sabia? Não. Hamilton, conforme ele dizia, ele falava assim: eu não sou pouca porcaria, não. Bota porcaria nisso. Eu sou muita porcaria. Ele brincava com isso, mas não, é verdade. Ele tinha um cargo numa firma multinacional. Nossa, ganhava bem, sabe? A minha irmã Isabel, as 3 meninas viviam vestidas feito uma princesa, todo mundo com joia, né? Ele era um sujeito ponta firme e, além de tudo, bem sucedido, financeiramente falando. Ele estava novo. Gente, ele era muito novo. Ele só tinha 35 anos quando chegou aquela notícia que foi a pior notícia que eu podia receber. Olha, o Hamilton, ele está com um câncer raro nos pâncreas. Meu Deus do céu, quando a notícia chegou, eu falei: não, meu compadre, é mentira. Alguém me avisa que é mentira. O meu marido, Roberto, infelizmente confirmava para mim, e eu chorava nos braços do Roberto, meu marido. Ele dizia: Alice, que pena, é verdade. E
E o câncer é tão agressivo, que eu, dizia o Roberto, meu marido, eu tive a oportunidade de falar com o médico, ele tem poucos meses. Ele tem poucos meses de vida. Eu não acreditava, porque ele era um homem forte, 1,80 m de altura, forte, bonito, que adorava comer, comia bem. De repente ele foi se definhando, foi emagrecendo, perdeu aquela alegria de viver, perdeu completamente a alegria de viver. Foram muitas internações, mas nenhuma para solucionar o problema, eram todas para amenizar o problema, diminuir um pouquinho da dor, sabe? O problema era indissolúvel, não tinha solução. O amor que ele tinha pelas filhas, ainda pequenas, se isso era possível, havia aumentado. O amor que ele sentia pelas filhas tinha aumentado ainda mais. Ele procurava desfrutar da companhia das meninas o máximo que ele podia, daquelas 3 filhas. Como era de se esperar, lamentavelmente, a previsão médica, infelizmente, estava certa dessa vez. A gente quer tanto que o médico erre, mas a previsão estava certa. Ele faleceu em pouco tempo. Olha, por um lado, até parece um absurdo que eu vou falar. Por um lado, foi bom que tenha durado pouco tempo. Foi bom porque ele sofria tanto, mas ele sucumbiu, faleceu e deixou a todos os parentes, deixou a todos os amigos inconsoláveis. Todos ficamos inconsoláveis. Aquilo era de uma tristeza muito grande para todos nós, muito grande. A gente estava preparado, gozar dessa história, né? Não, mas vocês não estavam preparados, a doença era grave. Sim, a doença era grave, mas quem é que se prepara para uma situação dessa? Quem é que se prepara? Era de se esperar a morte, sim, mas quem é que se prepara? Muito triste. A família inteirinha ficou consternada. Era inacreditável que o Hamilton tivesse partido para sempre, porque era uma perda irreparável. Era uma perda sem igual. Bom, foi uma tristeza. A família ficou muito abatida. Eu olhava para o meu fogão a lenha em Araxá, quietinho, sem fogo, aquele fogão gelado, frio. Eu colocava a mão assim no fogão, ele gelado, sem fogo. Eu me lembrava do Hamilton e eu pensava assim, puxa, ele levou o calor dessa família, até o calor desse fogão. Eu não sei se um dia terei eu ânimo de cozinhar de novo nesse fogão. Não sei. E assim passaram-se os dias, os meses, e eu, numa conversa com a Isabel, com a minha irmã Isabel, que ficou viúva dele, ela me dizia que sentia muito a presença do Hamilton, a presença forte dele dentro de casa. Isso meses depois da morte dele. Eu falei, como assim, Isabel? E ela me dizia, Alice, eu sinto a presença dele muito forte aqui dentro de casa, uma coisa impressionante. Ela dizia que essa presença do Hamilton se tornava muito mais forte toda vez que ela estava atravessando alguma situação delicada, difícil, algum problema. Ela me afirmava que até o calor do corpo dele ela sentia ao lado. Ela me dizia assim, eu não estou imaginando coisas, Alice. Eu não estou imaginando, não é coisa da minha cabeça. Eu estou falando o que realmente acontece. Para você ter uma ideia, aí ela relatava. Para você ter uma ideia, essa noite, eu estava pensando na escola, porque ela estava pensando na escola das filhas, como é que ela ia fazer. A vida, lógico, que mudou. Ele havia deixado uma boa pensão para ela.
Eu já disse, ele tinha um cargo muito bom numa multinacional, mas não era a mesma coisa que se ele tivesse ali. Obviamente que não era. Eu estou falando também do aspecto financeiro. Então ela estava pensando, mudo as crianças de escola, não mudo, o que eu faço? Ela deitou, diz que ela sentiu calor. Sabe o calor? Ele gostava de dormir de conchinha com ela. Ele adorava dormir de conchinha com ela. Ele tinha a perna grande, tinha 1,80 m de altura. Ele disse que ele jogava a perna em cima dela. Aquela coisa assim do casal dormindo. Ela sentiu o peso assim da perna dele sobre o corpo dela, sabe? Aquele aconchego. Ela falou, meu Deus, ele está aqui. Ela disse que não ficou com medo, não. Porque ela sentiu a presença dele, o cheiro dele. O cheiro dele. Passado algum tempo, a minha irmã Isabel, ela mudou-se, ela foi para um lugar, também em Minas Gerais, chamado Juiz de Fora. Ela se mudou com as filhas, com as 3 filhas, porque a casa tinha muito do Hamilton. As filhas choravam, ela também sofria, ele era muito marcante, né? Então ela resolveu se mudar para Juiz de Fora. E aí era a época do inverno, do frio. Estava fazendo um frio aquele ano, mas um frio intenso. E a Isabel, ela se levantava muitas vezes durante a noite para ver se as filhas estavam cobertas. Estava fazendo um frio medonho para Juiz de Fora. Numa determinada noite, ela acordou sentindo a presença muito forte do Hamilton, do meu cunhado, do falecido marido. Aquela noite ela estava sentindo demais a presença dele. Ela se levantou, foi até o quarto das meninas, abriu a porta do quarto das filhas bem devagarinho e ela notou. Ela percebeu que o marido estava lá com as meninas. Não é que ela percebeu. Ela viu que o marido estava lá com as meninas. Quando ela viu que o marido estava lá com as meninas, sabe quando a pessoa sente aquela segurança? Tipo, não, ele está aqui. Só que ele já tinha falecido a essas alturas, já tinha 2 anos. Mas ele estava lá. Já 2 anos de falecido. Ele viu o Hamilton com as meninas, com as filhas. Então quando ela percebeu a presença dele, ela se sentiu, sabe, aliviada. Puxa, ele está aqui. Então o que ela fez? Ela fechou a porta lentamente do quarto das filhas. As meninas estavam dormindo e ele estava lá. Ele está olhando as meninas. E ela voltou para a cama. Ela sentiu nesse dia uma sensação diferente. Foi a primeira vez. Não é medo assim. Ela falou assim, eu não podia ter medo do meu marido. Mas saber que ele estava no quarto do lado das filhas, ela sentiu uns arrepios. Sabe, quando a pessoa fica preocupada, era uma pessoa que já tinha falecido. Puxa, ele está lá com as meninas, está lá. Será que, né, vai tudo dar certo? Ele ama demais essas meninas. Ela sentiu os arrepios. Ela ficou nessa coisa entre o medo, os arrepios, o mistério, uma sensação diferente. Ela esperou então um certo tempinho e ela falou assim, mas eu não podia ter deixado lá, né? Ela começou a pensar. A minha irmã Isabel falou, puxa, eu estava abrindo a porta. Quando eu vi que ele estava lá dentro, eu fechei a porta. Será que eu fiz o certo? Porque ele já é falecido. Então ela esperou um tempinho, ela voltou lá. Ela voltou no quarto das meninas. E ela foi e abriu a porta lentamente, novamente. Ele estava lá ainda. Ah, está lá ainda. O marido, o Hamilton, estava lá. O que eu faço? Ela pensou. Ele está olhando as meninas. Está olhando as meninas. Então ela ficou naquele ínterim, pensando que atitude tomar.
fechou de novo a porta do quarto das filhas e retornou para a cama dela. E continuou pensativa. E ela não se levantou mais. Falou: não, mal ele não vai fazer, eu vou deixar minhas filhas em paz. Ficou deitada e sentindo fortemente a presença dele na casa. Pela manhã, olha que interessante, prestem atenção nessa parte da minha história. Pela manhã, ela ficou quieta. A minha irmã, a Isabel, ficou quieta. Pela manhã, a filha do meio, a Raquel, ela disse para a mãe: ô mãe, oi filha, ela quieta, não falou nada. Fala filha, o que foi? Ô mãe, eu não sei se a senhora vai acreditar em mim, mas eu vou falar para a senhora. O que, filha? Eu vi o papai essa noite. Seu pai? Vi, mãe. Ele estava ao lado da cama da Flavinha. A Flavinha era a caçula. A Flavinha era a menor. Ele estava ao lado da cama da Flavinha, olhando para ela. E aí eu fiquei com medo, mãe, eu cobri a cabeça. E aí eu comecei a rezar assim, mãe: papai, eu te amo muito, papai, mas eu tenho medo. Papai, eu tô cobrindo a cabeça porque eu tô com medo. Eu te amo muito, pai, mas eu tenho medo. E eu continuei a rezar e a dizer assim, sabe, mãe: papai, eu te amo muito, mas eu tenho medo, papai. Depois de passado alguns minutos, mãe, aí eu descobri a minha cabeça. Eu descobri e ele estava lá ainda. O pai estava lá ainda. Eu cobri a cabeça de novo e eu continuei a rezar. Continuei fazendo aquela mesma oração. Quando depois de passado alguns minutos, eu descobri a cabeça, aí ele já tinha ido embora, mãe. Já tinha saído de lá. A senhora acredita em mim? Acredito sim, filha. Acredito sim. Segundo a minha irmã Isabel, o relato da filha pela manhã só veio confirmar o que ela tinha visto e sentido durante toda a noite. E assim, o tempo correu. Passou mais um tempo, os anos foram passando. E minha irmã Isabel me disse que ela continuava sentindo a presença e o cheiro do Hamilton em sua casa, e sempre em momentos de muita dificuldade. Ela então dizia o seguinte, falava: olha, eu não estou só. Eu não estou só, Alice, porque o Hamilton, ele morreu, mas ele não foi embora. Foi embora de casa. Eu falei com ela, falei: e por que você não busca uma ajuda de alguém espírita para afastar o seu marido de lá? Ela falou: não, eu não quero fazer isso. Eu não quero afastar porque ele não faz mal nenhum. Pelo contrário, ele só aparece quando eu estou em um momento difícil, delicado. E aí ele vem para me ajudar. Ele vem para me ajudar. Então eu prefiro não fazer isso. Mas houve uma ocasião que eu fiquei deveras muito preocupada. Passado 10 anos da morte dele, 10 anos, as meninas já estavam namorando, cada uma cuidando agora da sua vida, aquela coisa. 10 anos depois, 10 anos, foi quando a minha irmã acabou encontrando uma pessoa. Rubens, ele era um cidadão que trabalhava num banco lá da cidade.
E quando ela ficou 10 anos sem ter absolutamente ninguém esse tempo todo. Quando ela começou a paquerar esse Rubens, ela, inclusive naquele dia, o Rubens esteve lá na casa dela, e como as filhas tinham saído para namorar, ela aproveitou, ela levou o Rubens pro quarto dela. Gente, a minha irmã era viúva havia 10 anos. Então ela levou o Rubens pro quarto dela. E tiveram lá aquela coisa natural de um casal maduro. O que aconteceria? Imagina, as filhas não estão em casa, ela sozinha, 10 anos viúva. Foi um momento assim até muito especial na vida dela. E depois que o Rubens foi embora, isso por volta de 2 horas da manhã, 2h30, ela se deitou, tomou um banho, ela se deitou, estava pronta para dormir. E quando ela estava querendo pegar no sono, ela sentiu a presença do Hamilton. Sentiu a presença do Hamilton. E desta vez, ele não se deitou de conchinha com ela, mas ela sentiu a presença dele no quarto. Era como se ele tivesse sentado na cama. Ela disse que até sentiu o colchão daquela afundada. Sabe quando a pessoa senta assim, o colchão daquela afundada? Até isso ela sentiu. Ela viu que ele estava ali, mas não se deitou com ela como das vezes passadas. Das vezes anteriores. Sentou na cama. E ela pensou assim com ela, ele quer falar comigo. E aí ela perguntou: o que foi, Hamilton? E ela escutou clara e nitidamente ele falar: eu não gostaria que você tivesse outra pessoa. Ela escutou claramente a frase: eu não gostaria que você tivesse outra pessoa. Falou só isso. E ela ficou muito preocupada, porque ela estava gostando, isso depois de 10 anos, estava gostando do Rubens, um senhor que trabalhava num banco, que também era separado. Ele era separado. E aí então ela resolveu me pedir ajuda. E ela veio para Araxá, veio de Juiz de Fora para cá. Nós fomos atrás de uma pessoa que eu conhecia. E aí sim, essa senhora fez um encaminhamento do espírito do Hamilton, fez com que o Hamilton entendesse de que a vida dele havia terminado. Embora ele fosse muito amado, inclusive essa senhora espírita disse o seguinte, falou: olha, ele se sente preso não é só devido às filhas e devido a Isabel, inclusive ele se sente preso devido especialmente a você, Alice, porque você nunca mais fez na tua casa de Araxá, você nunca mais mexeu no fogão a lenha. Até isso essa senhora me falou, e eu me senti arrepiada na hora. Falou: você nunca mais acendeu o fogão a lenha. Realmente, 10 anos passados eu não tinha mais feito isso. Então é preciso, me explicou essa senhora, quebrar esse vínculo, que vocês o amem, é muito claro, ele tem que compreender isso, mas é importante quebrar o vínculo. Então, para que a sua irmã se livre, se liberte, se sinta livre, você vai acender esse fogo. Você vai chegar na tua casa, não precisa ser hoje, mas você vai chegar na tua casa, você vai pedir para o teu marido pegar lenha, você compra lenha, você vai atrás de lenha, você vai acender o fogão e vai fazer alguma coisa para que vocês possam comer, para que ele entenda de vez, através do fogo, lá do teu fogão, onde ele amava, você fazia lá as comidas para ele, através do fogo ele vai entender que é momento dele se encaminhar. Você é que vai ser fundamental. Eu me lembro que assim que nós voltamos da casa dessa senhora espírita, isso devia ser mais ou menos umas 4 horas da tarde, quando eu cheguei em casa. Imediatamente eu pedi para o meu marido ir atrás de lenha, acendi aquele fogo
colocamos a chaminé de novo para funcionar. E ali eu fiz, era um dia frio de novo, eu fiz uma sopa que nós todos saboreamos. E enquanto nós saboreávamos a sopa, eu notei que a luz, nós tínhamos uma lâmpada que ficava assim na parte externa da casa, ela se acendeu 3 vezes, estava apagada a luz, ficava na parte externa, ela se acendeu 3 vezes. Foi como que se sentíssemos naquela hora a despedida do Hamilton. Vocês acreditam nisso? A despedida dele. A senhora espírita havia dito que ele daria um sinal da despedida. Foi a partir daí que a minha irmã nunca mais sentiu a presença do Hamilton. Nem ela e nenhuma... As outras meninas não sentiu. Quem sentia era a do meio, a Raquel. Nem ela e nem a Raquel. Nunca mais sentiram a presença dele. Eu nunca senti assim a presença dele também. Mas a ligação era comigo. Olha que coisa interessante. A ligação era comigo e com o meu fogão. Vocês acreditam nisso? Então hoje eu fiz questão de escrever para vocês, para que vocês entendam que há muito mistério oculto entre o céu e a terra. Muito mais do que possa imaginar a nossa vã filosofia. É impressionante. O amor não mudou, a admiração não mudará nunca, porque o Hamilton foi meu compadre amado, meu cunhado querido, muito respeitado, muito amado, mas houve um momento em que o vínculo espiritual dele estava atrapalhando também a vida da minha irmã, porque foi a partir daí que a minha irmã se libertou e, diga-se de passagem, ficou com o Rubens. Ela hoje é feliz, isso depois de 10 anos, hein? Depois de 10 anos da morte do marido, ela é feliz com o Rubens. Essa era a história que eu tinha para contar. Se você gostou da minha história da meia-noite, curta dando o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, queria pedir a você que abaixo do vídeo você entrasse no Valeu Demais, clicasse em cima do Valeu Demais e contribuísse para com o canal do Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece. Eu agradeço muito o carinho e a força de vocês. Assinado Alice Gouveia, de Araxá, Minas Gerais. Muito obrigado.